Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila. Sejam bem-vindos ao canal Brasileirices. Vocês sempre me perguntam sobre filmes brasileiros para assistir, então eu selecionei 5 filmes que eu adoro e que são um pouco mais modernos, um pouco mais atuais. Então, eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Vamos lá? Talvez vocês me perguntem se esses vídeos têm na Netflix ou não. Essa é uma pergunta muito complexa, porque alguns filmes têm no Brasil, mas não tem em outros países. O catálogo da Netflix muda muito dependendo do país que você tá e dependendo de quando você está assistindo esse vídeo aqui do canal. Também o catálogo pode mudar. Então, eu espero que vocês encontrem esses filmes que eu vou mencionar lá na Netflix ou em algum outro meio legal, de preferência, para poderem assistir. O primeiro filme da minha lista é um filme que eu adoro, é claro, eu adoro os 5 filmes que eu vou falar aqui, mas esse filme é O Palhaço. O Palhaço é um filme de 2011, do Selton Mello, o ator e também diretor. E eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nenhum detalhe que eu quero falar. Mas é basicamente a história de um palhaço chamado Benjamin com o seu pai, que eles trabalham em um circo, eles são donos de um circo lá nos anos 70, 1970 mais ou menos. E como todo circo, é um circo que precisa mudar de cidades, e é uma história muito profunda. Eu gosto muito desse filme por isso, porque é um palhaço que mostra toda a tristeza por trás da vida dele, todos os momentos de precisar abandonar quem ele é para poder conseguir o dinheiro que ele precisa para conseguir sobreviver. Então, existe um momento que o palhaço ele decide abandonar a vida artística dele e tentar trabalhar como uma pessoa normal em uma empresa normal, na vida normal, e isso vai mudar tudo na vida dele, então fala sobre questões bastante profundas, sobre identidade, sobre família, profissão, enfim, eu gosto bastante desse filme e fica então a recomendação para vocês. O Palhaço. O segundo filme da lista é Nise. O nome completo do filme é Nise, o Coração da Loucura, um filme de 2015 que eu choro muito quando eu assisto. Tem até um vídeo aqui no canal Brasileirice sobre esse filme, que é basicamente sobre a doutora, uma médica brasileira muito importante que existiu, chamada Nise da Silveira, que ela trabalhava em hospitais psiquiátricos aqui no Brasil. Esse filme se passa nos anos 50 e nessa época aqui no Brasil e em vários outros países no mundo, os tratamentos psiquiátricos incluíam técnicas como o eletrochoque e a lobotomia para tratamentos para esquizofrenia, que são técnicas hoje em dia totalmente inadequadas e que envolvem uma série de torturas e tratamentos que são péssimos. E a Nise, isso é verdade, a biografia da doutora, ela acreditava em uma cura por maneiras mais alternativas, por exemplo, por meio da arte. Então é um filme lindo que eu já falei que eu choro, mas eu vou falar de novo, que realmente é um filme que me emociona muito e que fala sobre todo esse processo dela de ser uma mulher médica querendo introduzir técnicas diferentes para o tratamento psiquiátrico, enfim, toda a sociedade vai contra ela. E é um filme bem bonito. Esse hospital que se passa a história lá nos anos 50 é lá no Rio, no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é um filme que fala sobre amor, sobre arte, também um pouco sobre loucura, né? E enfim, adoro, 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 adoro esse filme. Bom, o terceiro filme da minha lista é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme de 2006 e ele se passa na década de 70 e retrata um período muito importante que existiu na história do Brasil.
Entre os anos 60 e 80, de 64 até 85 aqui no Brasil, nós vivemos uma ditadura militar. E a analogia, o nome desse filme é bem interessante por isso, porque é a história de uma criança, o protagonista dessa história é uma criança, o Mauro, e ele fala sobre uma viagem misteriosa e inesperada que os pais precisaram fazer. Ao longo do filme a gente entende que não é exatamente uma viagem, que não são exatamente férias. O menino ele precisa ir passar um tempo com o avô, porque os pais foram fazer essa viagem de férias. Na verdade, os pais eram militantes de esquerda contra a ditadura. Então, o menino teve que, de repente, ir morar com o avô em São Paulo. Então, é um filme bastante interessante porque ele retrata um pouco sobre esse período de ditadura. Também, em 1970, é um ano de Copa do Mundo, Mundial do Futebol. Então, tem toda essa relação com o futebol, a ditadura, a perspectiva de uma criança sobre a ditadura militar. Então, um filme que eu acho bastante importante, marcante e que mostra algumas questões culturais e também sobre a história do Brasil, por isso que eu estou recomendando. O quarto filme da nossa lista é o filme Que Horas Ela Volta, um filme de 2015 que eu acho fantástico. É um filme muito bom para entender um pouco mais essa dinâmica sobre a diferença de classes sociais, essa desigualdade social que existe no Brasil, o Sudeste, que é a região mais rica do país, São Paulo, Rio, e o Nordeste, que é a região mais pobre. Então, para explicar um pouco a história para vocês, Val é o nome de uma empregada doméstica que vive, é a protagonista, e ela vive em São Paulo e trabalha há muitos e muitos anos na casa de uma família super rica. Algumas pessoas dizem que aquele filme coreano super famoso chamado Parasita é uma versão coreana de Que Horas Ela Volta e também seria uma versão coreana de Roma, aquele famoso filme mexicano, porque fala sobre a vida de uma empregada doméstica em uma família super rica aqui em São Paulo. Bom, a história se passa assim. A Val, que é a empregada doméstica, ela tem uma filha de 17, 18 anos, que vive lá no Nordeste. E na família em São Paulo, que ela cuida do filho da família e da casa, esse filho da família também tem 18, 17, 18 anos, e os dois jovens estão nessa época de terminar a escola, o ensino médio e começar uma carreira universitária. Bom, que o filho dos patrões vai começar uma vida universitária, ninguém tem dúvida. Ele ainda está pensando o que eu vou fazer, para qual universidade eu vou. Mas a grande surpresa é saber que a filha da empregada também quer tentar uma vida universitária. E esse é um momento muito interessante para entender um novo momento do Brasil também, que as universidades também começam a ser ocupadas pelas classes mais pobres. Então, um filme que eu acho muito importante, principalmente por causa disso. E a Jéssica, que é a filha da Val, a empregada doméstica, vem para São Paulo passar uns dias na casa dos patrões, dos chefes dela, em São Paulo, uma casa super chique, super rica. E é um filme tenso, que o tempo inteiro você fica tenso, porque fala sobre o lugar que a sociedade acha que as pessoas pobres devem ficar e o lugar que as pessoas ricas devem ficar. E o tempo inteiro é um conflito que só quem realmente sabe o que é uma desigualdade social vai entender de fato esse filme. Às vezes, pessoas que vivem em países mais ricos e com menos desigualdade têm mais dificuldade para entender esse filme. Mas, infelizmente, nós da América Latina entendemos muito bem. E é um filme fantástico. É uma pena que ele não tenha concorrido ao Oscar, né? Nenhum desses. Infelizmente, até hoje o Brasil não tem nenhum Oscar. A gente já quase concorreu algumas vezes. Mas o que tem relação, inclusive, com o quinto filme da lista, que é Bacurau, que é, meu Deus, gente, Bacurau é o filme mais recente.
aqui da nossa lista. Deixa eu só confirmar o ano dele, se foi 2018 ou 19. 2019 mesmo, ano passado, né? A gente está em 2020 agora, né? Na data de gravação desse vídeo. E Bacurau é uma coisa que é muito complicada de explicar. Também é um filme muito difícil de explicar. Mas vamos lá tentar. O filme se passa em uma pequena cidade no interior do Nordeste, na região que nós chamamos de Sertão, em uma cidade fictícia chamada Bacurau. Esse filme, na verdade, ele se passa num futuro, mas é aquele tipo de futuro não tão distante. É meio naquela onda daquela série Black Mirror que tem na Netflix. Então é um pouco nessa vibe, vamos dizer assim. É, então é um futuro que não é tão longe, é um futuro possivelmente próximo. Então tem uma certa presença ali de uma tecnologia e tudo mais. Uma pequeníssima cidade que foi esquecida pelos governadores, pelo governo brasileiro. É uma cidade que nunca recebe os recursos que deve receber, o dinheiro, os medicamentos, os remédios. Uma cidade que nunca tem acesso a nada disso. Mas ela tem uma comunidade, os moradores dessa cidade são extremamente unidos, então eles realmente formam uma comunidade muito interessante. Um dia, de repente, essa cidade literalmente desaparece do mapa. Então tem uma cena que um dos personagens começa a procurar a cidade no mapa, no Google Maps, e não tá mais. A cidade desapareceu do mapa. E a partir daí, coisas estranhas começam a acontecer. Esse filme é fantástico. Ele é um suspense muito louco que eu acho que você vai adorar. Se você está praticando português e quer assistir esse filme sem legenda, talvez seja difícil. E uma parte desse filme é em inglês. Então, se você fala inglês, pode te ajudar um pouco. Mas, enfim, é um filme que se passa no Nordeste, então, às vezes se você não está acostumado com o sotaque do Nordeste, pode ser um pouco mais complicado, mas a história é fantástica. Então, esses foram os meus 5 filmes brasileiros, claro, que eu adoro e que eu recomendo. Claro que existem outros 2 filmes que são clássicos quando a gente fala de cinema brasileiro. Central do Brasil é um deles. E Tropa de Elite é outro. Geralmente são 2 filmes que estrangeiros sempre conhecem sobre o Brasil. São filmes que eu também gosto bastante. E também mencionaria um outro filme que eu gosto muito, que era uma série, mas também tem a versão em filme, O Alto da Compadecida. Mas eu quis selecionar esses 5 filmes que eu acho que são mais atuais e que eu espero que vocês possam assistir e gostar também. Se você conhece algum filme brasileiro, por favor, não deixe de comentar aqui qual é esse filme, se você gostou, se não gostou e por quê. E aqui embaixo na descrição do vídeo também tem alguns links para os meus materiais de português como língua estrangeira e também o link do Facebook e Instagram do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!